Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário. Olá, meus amados, aqui é o pastor André Lasmar, de Florianópolis, Santa Catarina. A paz de Cristo seja com todos. Hoje vamos meditar em um versículo de um salmo muito famoso. Sim, o famoso Salmo 23. O versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento em que vamos meditar na Tua Palavra. E o tema da mensagem é: Ele sempre está contigo. Sempre, pastor André? Sim, sempre. Se você tem andado na presença dEle e tem lutado para fazer a vontade do Pai. Sim, sempre. E essa é uma promessa que não parte de um homem. Essa promessa é do Senhor. Davi, o grande rei, amado de Deus, sabia disso e tinha consciência da presença do Senhor, mesmo em momentos difíceis. Eu não sou o profeta de terrores que prega o apocalipse transmitindo medo, pavor, e nem tampouco sou um profeta coach que esteja preocupado em te dar dicas para que você seja bem-sucedido financeiramente ou que você venha alcançar níveis mais altos. Não. Me poupe disso, por favor. Eu sou um profeta bíblico, chamado pelo Senhor para falar a verdade das Escrituras, para consolar o coração abatido, para transmitir a palavra de paz e benevolência, para anunciar a boa notícia que agora o ser humano pode voltar à comunhão com o seu Criador, o ano aceitável do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa, Ele sempre está contigo para te fortalecer. Joel 3:10, o profeta diz assim: transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga: eu sou forte. Israel nessa época, queridos, passava por dificuldades com os povos que o subjugavam. Dificuldades com a seca, com os gafanhotos, e eles se sentiam fracos com isso tudo. Se sentiam abatidos e sem vida. Muito diferente do que o Senhor havia planejado para o seu povo, para aqueles que eram chamados de povo de Deus. A profecia fala de um tempo onde eles seriam espalhados pela face da terra, humilhados, mas que o juízo do Senhor viria contra estas nações e Ele exaltaria o seu povo, o povo escolhido. Não vou entrar aqui no mérito escatológico, mas vou falar no sentido da providência de fé. Você entende? Providência de fé e esperança que Deus proporcionou ao seu povo, garantindo fortaleza, gerando fortaleza. Mesmo em situações precárias, o Senhor nos fortalece. Eu não sei se você consegue compreender, mas mesmo em situações onde você está passando até por privações, o Senhor te fortalece. Em Cristo nós somos fortes. Em Cristo nós temos força. Aleluia! Entenda outra coisa. Ele sempre está contigo para te livrar do perigo. Sim, às vezes estamos caminhando, sabe, queridos, por estradas perigosas, caminhos terríveis, e Ele não nos impede de passar por essas situações, não. Aí você olha para o lado e vê o Senhor te dando grandes livramentos. E olha só, nesses dias, você passou por situações que nunca tinha passado. E de repente lembrou que aquele que te guarda está sempre ao seu lado, aleluia. Muitas vezes, até mesmo em meio ao pecado, Ele alerta, revela e manifesta a sua presença.
e por misericórdia nos livra do mal. Creia e receba essa palavra. Ele sempre está contigo para te livrar. Aleluia! Glorifique a Deus por isso, por esse grande livramento. Aleluia, glória a Deus. E entenda mais uma coisa: Ele sempre está contigo para te salvar da doença e da morte. Esquecer os remédios e medicamentos? Não. Esquecer a medicina, pastor André? Os médicos? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Ele vai te livrar na doença e da morte. Eu sou testemunha viva disso. Eu posso falar isso. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu fui acometido de uma infecção muito grande entre a virilha e a coxa da perna esquerda. Eu não caminhava mais e o meu pai me levava no colo para cima e para baixo. Eu cheguei a parar de ir à escola. E nessa época a febre não baixava mais. Aí eu fui parar no Hospital Ana Costa, em Santos. E quando eu cheguei, fui levado às pressas para a cirurgia. A cirurgia em si não teve nenhum problema, mas no momento de erro médico, e isso acabou me deixando coxo. Eu fiquei com uma perna menor que a outra. Passado o período de retirada dos pontos, tudo parecia normal, até que na segunda semana, irmãos, a febre voltou. E aí eu sou levado novamente para o Hospital Ana Costa. Fizeram uma tomografia e o que detectaram? Uma infecção no pulmão esquerdo. Segundo o que o médico falou naquela época, eu tinha uma ferida do tamanho de uma noz. Hoje em dia seria mais ou menos do tamanho de uma moeda de R$1. Aí eu fui internado e iniciaram um tratamento com antibióticos fortíssimos, mas não adiantava nada. Os médicos chamaram o pai e a mãe e disseram assim: podem trazer a roupinha dele, pois daqui ele não sai mais com vida. A mãe chorou bastante, o pai ficou completamente arrasado e nós não éramos crentes. Nessa época, ninguém da família era crente. Naquela semana, na hora do almoço, eu começo a passar mal e peço para a mãe: mãe, por favor, me dá uma toalha, eu vou vomitar, eu não estou aguentando, estou passando mal. A mãe vem, me dá uma toalha branca, eu me lembro que era branca, e ela coloca na minha frente, eu vomito. Quando eu tiro a toalha, queridos, eu olho para aquela toalha e vejo a figura, como se fosse um desenho. O vômito era de cor marrom e o formato era como uma senhora com um lenço na cabeça. Era uma coisa macabra, uma coisa terrível. No mesmo instante, uma mulher bate à porta do meu quarto. A mãe abre a porta, olha e pergunta o que era. Ela fala: olha, eu estava passando à frente aqui do quarto e eu comecei a passar mal, me deu náuseas. Eu poderia ajudar vocês em alguma coisa? A minha mãe falou: não, mas o que é? Não, é o meu filho que está internado aqui há alguns meses. Eu posso olhá-lo? Eu sou espírita, eu gostaria de prestar uma ajuda. A minha mãe falou assim: não, muito obrigado. E ela disse para aquela mulher: Deus me deu esse filho e eu devolvi ele a Deus. Se Deus achar por bem levá-lo, eu já dei ele a Deus, ele pertence, o meu filho pertence a Deus. Aí a mulher, muito insistente, mas ela pegou e saiu. Ainda naquela semana, era umas 6 da tarde, depois desse evento. E eu estava com a parte de cima da maca, da cama, reclinada, estava quase sentado. Aí, eu com a cabeça reclinada, olhando para a parede, sai da parede uma espada, queridos, uma espada branca. E era mais ou menos como a cor de uma lâmpada fluorescente, muito forte. E aquela espada tinha na ponta da espada um frasco de medicamento, de remédio, como se fosse um frasco de soro. E eu levanto a mão para pegar aquele frasco, na minha cabeça de criança, eu pensava assim: Deus está me dando um remédio, Deus está me dando um remédio. Isso é o que vinha na minha mente. E eu estendi a mão para pegar aquele remédio na ponta da espada, mas a espada começa a voltar, queridos, e volta, e entra na parede novamente e some. Eu grito: mãe,
Eu tive uma visão, eu vi uma espada saindo da parede com um remédio na ponta. A mãe vem, me acode e fala, não filho, não, deve ser do remédio, deve ser da febre. Não fica assim não, querido. Mas eu tinha certeza do que eu tinha visto. Então, depois daquela visão, como acontecia todas as semanas, eu fui tirar mais um raio-x e o resultado assustou o médico. Eu me lembro como se fosse hoje. O médico entra no quarto, chama a mim, o meu pai, e diz, vamos ali à sala e eu vou mostrar o resultado do raio-x dessa semana para vocês. E ele coloca ali o raio-x na parede iluminada e mostra do lado esquerdo e diz, olha, aqui essa do lado esquerdo, essa mancha que está aqui no pulmão, é o raio-x da semana passada. Esse aqui do lado direito, essa mancha aqui já não aparece tanto para nós aqui. Eu não consigo identificar. Aqui para mim é como se a ferida que estava aqui a semana passada já estivesse cicatrizando. Se continuar nessa progressão de cicatrização, a semana que vem o seu filho sai, seu Onofre. E o meu pai não sabia o que dizer e eu sabia que era aquela espada que tinha vindo à minha cabeça. Queridos, e assim eu fui curado radicalmente pelo Senhor. Na outra semana eu já estava de alta. Não foram os remédios, não foi a medicina. Eles lutaram até onde puderam, fizeram de tudo, mas foi o milagre do Senhor, aleluia. Foi a mão poderosa do Senhor que veio sobre a minha vida. Creia que Ele cura ainda hoje. Se você estiver enfermo, meu irmão, o Senhor te cura hoje, aleluia. Creia que Ele te liberta ainda hoje. Creia que Ele te levanta e te dá saúde. Ele te livra da angústia. Ele te livra da depressão. Ele te livra do medo e te dá paz, 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 aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que o Senhor seja sempre contigo, meu amado irmão e irmã. Amém e amém. Glória.